Olá, meus queridos leitores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Austin Livros Boutique. E hoje eu queria continuar a nossa conversa sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, o nosso querido livro de 1936. Esse livro realmente está me impressionando e eu estou apenas no início, nas primeiras páginas. E como eu fiquei apaixonada, eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa leitura. É uma leitura um pouco mais formal comparado às edições mais novas, mas é assim, de uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de comunicação que me impressiona e torna a leitura muito deliciosa, muito boa. Ele realmente sabe como se comunicar e como influenciar pessoas. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês na Austin Livros Boutique. Vamos começar? Eu vou começar com as primeiras páginas, de onde eu parei, na verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu li o prólogo. Eu só li o prólogo até agora, gente. Eu comecei o capítulo 1, só li a primeira página. Mas no capítulo 1 já tem uma primeira frase de impacto, que é: se quer tirar mel, não espante a colmeia. Uma frase de Dale Carnegie. Essa já é uma frase de grande impacto. Se quer tirar mel, não espante a colmeia. No dia 7 de maio de 1931, a cidade de Nova York testemunhou a mais sensacional caçada humana de que a velha metrópole já teve notícia. Depois de semanas de procura, Crowley, alcunhado Two Gun, o assassino que não fumava nem bebia, fora localizado e cercado no apartamento de sua namorada em West End Avenue. 150 policiais e detetives dirigiram o cerco ao seu esconderijo no último andar do prédio. Depois de abrirem buracos no teto, procuraram alcançar Crowley, o rei dos matadores, com gás lacrimogêneo. Armaram então suas metralhadoras nos edifícios vizinhos e por mais de uma hora, uma das zonas residenciais mais finas de Nova York esteve em rebuliço, com os tiros de pistolas e o ratatá das metralhadoras. Crowley, agachado atrás de uma cadeira estofada, atirava incessantemente contra a polícia. 10.000 pessoas emocionadas assistiram à batalha. Nada parecido havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia Mulroney declarou que o celerado Two Gun era um dos elementos mais perigosos da história do crime em Nova York. Ele matará, disse o comissário, no cair de uma pena. Mas como Crowley, o Two Gun, se considerava a si mesmo. Nós o sabemos porque enquanto a polícia estava atirando contra o seu apartamento, ele escreveu uma carta endereçada, entre aspas, a quem possa interessar. E ao escrevê-la, o sangue que corria de um dos seus ferimentos deixou um rastro carmesim no papel. Vocês sabem o que é um rastro carmesim? Aumenta o vocabulário aí. Um rastro carmesim é um rastro de sangue, um rastro vermelho, uma marca avermelhada na carta, no papel. Nesta missiva, Crowley disse: debaixo do meu casaco há um coração fatigado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Pouco tempo antes, estava Crowley namorando a garota numa estrada no campo em Long Island. Subitamente, um policial dirigiu-se para o carro estacionado e pediu: deixe-me ver a sua licença. Sem dizer uma só palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com um tiro. Quando a moribunda autoridade caiu, Crowley saltou do carro, tirou o revólver do policial e deu outro tiro no corpo, que se achava prostrado. E era este assassino quem dizia: debaixo do meu casaco
Há um coração fatigado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Ao chegar à Câmara da Morte, na prisão de Sing Sing, teria ele exclamado: "Isto é o que consegui por matar pessoas?" Em absoluto, ele disse, é o que consegui por defender-me. O ponto interessante do caso é o seguinte: Chu Gan não se culpava por coisa alguma. Será esta atitude pouco comum entre os criminosos? Se pensa assim, leia o seguinte: passei os melhores anos da minha vida proporcionando os mais verdadeiros prazeres ao povo, ajudando-o a divertir-se, e tudo o que consegui com este meu gesto foi insultos e a existência de um homem caçado. Foi Al Capone quem falou assim. Sim, o até então inimigo público número 1 da América do Norte, o mais sinistro chefe de gangsters que já apareceu em Chicago. Capone não se condena, julga-se um benfeitor público mal apreciado e mal compreendido. E o mesmo fez Dutch Schultz, antes de baquear atingido pelas balas dos gangsters em Newark. Dutch Schultz, um dos mais notáveis larápios de Nova York, declarou em uma entrevista aos jornais que ele era um benfeitor público e acreditava nisto. Mantive uma interessante correspondência sobre o assunto com Louis Laws, o diretor da infamante prisão de Sing Sing durante anos. Afirmou-me ele que poucos criminosos em Sing Sing se consideram más pessoas. São tão humanos como você e eu, por isso justificam e explicam. Eles podem dizer-lhe por que foram rápidos no apertar o dedo do gatilho. A maioria deles tenta, por uma forma de raciocínio falsa ou lógica, justificar seus atos antissociais para si mesmos e, consequentemente, sustentam com arrogância que não deviam estar presos. Se Al Capone, Crowley, o Chu Gan, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados que se acham atrás das grades da prisão não se recriminam por coisa alguma, que diremos acerca das pessoas com as quais vocês e eu diariamente estamos em contato? O falecido John Wanamaker confessou certa feita: eu aprendi há 30 anos que é uma loucura crítica. Já não são pequenos os meus esforços para vencer minhas próprias limitações, sem me amofinar com o fato de que Deus não realizou igualmente a distribuição dos dons da inteligência. Wanamaker aprendeu esta lição muito cedo, mas quanto a mim, errei por este velho mundo durante 1/3 de século, até que ele mesmo começou a ensinar-me que 99 vezes em 100, nenhum homem já se criticou por coisa alguma, não importando quanto possa ele estar errado. A crítica é fútil porque coloca um homem na defensiva e usualmente faz com que ele se esforce para justificar-se. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança o seu senso de importância e gera o ressentimento. B.F. Skinner, o mundialmente famoso psicólogo, através de seus experimentos, demonstrou que um animal que é recompensado por bom comportamento aprenderá com maior rapidez e reterá o conteúdo aprendido com muito maior habilidade que um animal que é castigado por mau comportamento. Estudos recentes mostram que o mesmo se aplica ao homem. Através da crítica não operamos mudanças duradouras e, a miúde, ocorre o ressentimento. Hans Selye, outro notável psicólogo, afirmou: com a mesma intensidade da sede que nós temos de aprovação, temos a condenação. George B. Johnston,
de Enid, Oklahoma, trabalha como coordenador da segurança de uma empresa de engenharia. Entre as suas responsabilidades está a fiscalização que busca garantir que todos os empregados, ao trabalharem no campo, usem seus capacetes. Segundo ele, ao deparar com os trabalhadores sem capacete, impunha-lhes sua autoridade ao falar sobre o regulamento e exigia-lhes que o cumprissem rigorosamente. Como resultado, obtinha obediência imediata, mas tão logo se afastava, os operários retiravam seus capacetes. Decidiu, por isso, experimentar uma abordagem diferente. Na primeira oportunidade em que viu alguns dos trabalhadores infringindo os regulamentos, perguntou-lhe se o capacete era desconfortável ou se ele não se ajustava às suas cabeças. Em seguida, lembrou-lhes, empregando um tom de voz agradável, que os capacetes tinham a função de prevenir acidentes e sugeriu que eles os usassem, para seu próprio bem, durante o período de trabalho. O resultado foi um aumento da observância do regulamento, sem que surgissem ressentimentos ou perturbações emocionais. Milhares de páginas da história estão cheias de exemplos da futilidade da crítica, exemplos que poderão ser encontrados facilmente. Tome para ilustração a famosa polêmica entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft. Polêmica que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca, traçou notáveis e luminosas linhas através da Grande Guerra e alterou o curso da história. Façamos uma revisão dos fatos, rapidamente. Quando Theodore Roosevelt deixou a Casa Branca em 1908, fez Taft seu sucessor e seguiu para a África à caça de leões. Ao regressar, Roosevelt explodiu. Denunciou Taft pelo seu conservatismo, formou o partido Bull Moose e tudo mais para demolir o Grand Old Party, o Partido Republicano. Na eleição que se seguiu, William Howard Taft e o Partido Republicano contaram apenas com 2 estados, Vermont e Utah. Foi a mais estrondosa derrota que o velho e tradicional partido já sofrera. Theodore Roosevelt acusava Taft, mas ter-se-ia este recriminado? Naturalmente que não. Com lágrimas nos olhos, Taft dissera: "Não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo." E assim a gente começa a nossa leitura. Nessa primeira parte ainda não terminou, tem a continuação da história. Mas fica a questão: qual é o assunto que ele está abordando aqui? Ele continuou abordando sobre a questão da crítica e a não importância que ela possa ter. É um fato que mostra a capacidade do ser humano de compreensão do que o outro fala. Você é capaz de compreender realmente o que o outro está falando? Será que o outro está tendo uma facilidade na comunicação em falar de forma adequada? Não é de forma boazinha, é de forma adequada com os seus parceiros, com os seus colegas, com todos. Será que ele está falando de maneira adequada? É essa questão que ele começa. Ele começa dando exemplos, contando histórias sobre pessoas que sofrem críticas ou não sofrem críticas, usando exemplos também de pessoas importantes como psicólogos que marcaram a época. Ele dá exemplo dos criminosos, dá exemplo de uma pessoa importante, um presidente dos Estados Unidos, na concorrência eleitoral, e dá os exemplos de pesquisas de cientistas, psicólogos renomados na área de comportamento humano. E prova, a partir desses exemplos reais, a sua própria fala, que é: a crítica não ajuda ninguém a nada. Criticar alguém de forma tão negativa assim não ajuda ninguém a nada. Dizer: você foi ruim, não presta, não vai ajudar ninguém a nada. Mas a mudança de abordagem, como teve
com a pessoa da indústria falando sobre os capacetes, demonstrando a preocupação com os seus funcionários, indo de um por um com aqueles que estavam sem capacete, perguntando qual era o motivo, se existia algo que impedisse, se estava desconfortável, se estava pequeno ou grande. E orientando, falando, isso daí é importante para sua segurança, nós queremos que você esteja seguro, isso daqui é um ambiente para que você possa estar bem também. Quando muda a abordagem, sem dizer, você tá errado, você tá errado, tem que consertar. Não, isso não vai ajudar em nada, não vai resolver. É isso que o autor, Dale Carnegie, com o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, começou dando os seus exemplos. Vamos continuar nossa leitura. Aqui. Quem merecia censura? Roosevelt ou Taft? Francamente, não sei. Nem me interessa saber. Quero apenas mostrar que toda a crítica de Theodore Roosevelt não convenceu Taft de que ele estava errado. Apenas fez com que procurasse justificar-se, reiterando com lágrimas nos olhos: não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo. Olha a impressão que ele dá. Diz Roosevelt. Ele falou mal, criticou, disse o que estava errado. E o outro, que sofreu as acusações, apenas quis se defender. A pessoa entra na defensiva. Veja agora o exemplo do escândalo da Teapot Dome Oil. Lembra-se dele? Manteve os jornais vibrando de indignação durante os primeiros anos 20. Arruinou a nação. Na memória dos vivos, nada parecido com tal escândalo havia acontecido antes na vida pública americana. Eis os fatos concretos do escândalo. Albert B. Fall, secretário do Interior no governo Harding, estava a braços com o arrendamento das reservas de petróleo em Elk Hill e Teapot Dome. Reservas de petróleo que tinham sido postas de lado para o uso futuro da Marinha. Abriu o secretário do Estado, Fall, uma concorrência pública? Não, senhor. Entregou o nababesco e rendoso contrato diretamente ao seu amigo Edward L. Doheny. E que fez este? Concedeu a Fall o que ele, com satisfação, chamou de empréstimo. A quantia de $100.000. Então, de um modo altamente inteligente, o secretário Fall ordenou à Marinha dos Estados Unidos, naquele distrito, que obrigasse a retirada aos competidores que, com seus postos adjacentes, estavam solapando o petróleo da armada em Elk Hill. Os competidores, obrigados a retirar-se de seus terrenos à força de armas e baionetas, dirigiram-se imediatamente à corte e divulgaram o escândalo dos $100.000 da concessão das reservas de petróleo da Teapot Dome. A podridão descoberta foi tamanha que arruinou a administração Harding, encheu de náuseas toda a nação, ameaçou a dissolução o Partido Republicano e colocou Albert B. Fall atrás das grades da prisão. Fall foi condenado como poucos homens na vida pública já foram. Ter-se-ia ele arrependido? Nunca. Anos mais tarde, Herbert Hoover, num discurso público, declarou que a morte do presidente Harding tinha sido motivada pelo traumatismo moral que lhe causara a traição de um amigo. Quando a senhora Fall ouviu isso, saltou da cadeira, chorou, brandiu os punhos e exclamou: "O quê? Harding foi traído por Fall? Não. Meu marido jamais traiu alguém. Esta casa cheia de ouro não faria meu marido cometer um erro. Ele sim é que foi traído, levado ao Calvário e crucificado." Eis aí a natureza humana em ação, o culpado culpando todos, menos a si mesmo. Somos todos assim. Por isso, quando você e eu tivermos de criticar alguém amanhã,
devemos lembrar-nos de Al Capone, Chu Gunn e Albert Fall. Compreendamos que as críticas são como pombos, sempre voltam aos pombais. Tenhamos em mente que a pessoa a quem vamos criticar e condenar provavelmente se justificará e, por seu turno, nos condenará. Ou, como disse o nobre Taft, não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo. E assim, nós finalizamos a leitura desse pequeno pedacinho, esse pequeno pedaço, essa pequena parte de como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie, edição de 1936 ou 32. Agora eu fiquei na dúvida, gente. Eu falei 36, não foi? 1900. É isso mesmo. Ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo com mais leituras. Um beijo a todos. Tchau, meus queridos leitores.